Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E como você está vendo aí do outro lado, eu não estou sozinho. Ó, quem está aqui? Salve, Elzion, tá comigo aqui! Belezinha, meu querido? Nós dois vamos ficar com vocês aqui e vamos levar para vocês um pouco mais de conteúdo sobre língua portuguesa. Então, vamos acompanhar, porque, como sempre, nós vamos ver os nossos objetivos da aula de hoje nossa aqui. Então, os objetivos são identificar e avaliar os elementos que estruturam a primeira página de jornais impressos, reconhecendo sua importância, estabelecer a relação entre a primeira página de jornal impresso e o interesse do público leitor. Então, trocando em miúdos, a gente vai falar sobre a primeira página de um jornal, as características da importância da recepção para o público. Agora, está falando de primeira página, né? Então é a capa do jornal. E aí? Pare e pense. Você deve ter visto ou ouvido falar nesse ditado popular, né? Não se deve jogar um livro pela capa. Já parou para pensar sobre isso? O que é não julgar um livro pela capa? Por que será que é? De onde que surge essa ideia? Vamos então discutir aqui, vamos pensar pouco a pouco e vamos raciocinar sobre isso. Porque quando eu olho assim, eu pego um livro qualquer e falo, essa capa é feia, mas o livro pode ser bom, não é? Então não devemos julgar o livro pela capa. Ou ainda, uma capa chamativa, bonita, se o livro não é lá aquelas coisas, né? É um livro, fraquinho. Então entra nessa situação aqui. Nós não devemos julgar um livro pela capa. Essa é a ideia do nosso ditado popular. Como temos outros aí. Mas segura essa ideia aí de não devemos julgar um livro pela capa e vamos conversando aqui. Observe agora essas imagens aqui. Nós temos 4 imagens aqui na tela e nessas 4 imagens, todas elas nós temos capas de jornais. Então, a primeira imagem ali nós temos várias capas de jornais, o Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todos misturados, né? Embaixo, aqui nós vamos ter o diário, então, do mesmo jornal. E à direita ali também, olha, o Jornal do Brasil também. Embaixo, o Jornal da Tarde, uma capa só. Mais antiguinho aí, ó, Pelé, casa no Carnaval, Garrincha para o Corinthians. Então, não é de agora, não. Mas observando todas essas capas, a gente consegue ver que elas têm uma semelhança entre si, né? Tem algumas características que estão presentes ali. Vejam que nós temos o cabeçalho lá em cima, né? Jornal do Brasil, o Globo, então onde aparece o nome do jornal, aparecem outras informações. Nós temos as imagens presentes. E ali embaixo, veja, não é de hoje que vem isso. Que se nós observarmos o Jornal da Tarde, esse Jornal da Tarde ali, que é do Pelé ainda, então há muitos e muitos anos, falando do Pelé, desse jogador, do Garrincha, também jogador de futebol, a estrutura é muito parecida, ainda se mantém, né? Observe que o cabeçalho está no mesmo lugar, nós temos a característica da manchete, da imagem, então todas elas se mantêm ainda. Então qual a importância, afinal de contas, dessa primeira página para o jornal? Pensem o seguinte, a primeira página, né, ela tem a função, né, de ser a recepção da mídia impressa. É como nós que estamos observando, a gente vai receber. Então eu posso observar essa mídia impressa, digamos assim, de várias maneiras. Eu posso enxergar aquela notícia, aquela capa, aquele jornal de uma maneira positiva. Se eu não concordo com aquela notícia, da maneira que ela está sendo mostrada ali, óbvio que vai ser de maneira negativa a minha visão. E tudo isso eu tenho a partir do quê? Da leitura da primeira capa. Por isso que é importante que a capa seja muito bem feita, porque é ela que vai me dizer em relação se eu vou ou não continuar a leitura daquele jornal, não é? Você também não é assim? Se você passar numa banca e ver, parou, opa, tem uma coisa aqui que está me interessando, e você vai parar e não vai ler? Pode até não parar, comprar o jornal ali, mas leia o que é a chamada, lê do que está se tratando. Isso é a função da primeira capa. Chamar a tua atenção, prender sua atenção naquele veículo.
Vamos agora então para a atividade nossa, primeira atividade da nossa aula, que diz o seguinte: a capa, ou seja, a primeira página do jornal, impresso, contraria o provérbio, por quê? Qual provérbio? É aquele lá, nunca julgue um livro pela capa, né? Ou ainda, né, voltando lá no provérbio, olha lá, ó, cadê? Aqui, ó, não se deve julgar um livro pela capa. Então, será que a capa de um jornal contraria o provérbio? Sim ou não? E por quê? Fique aí, eu fico aqui, vai respondendo. Eu já volto, hein? Vai lá, vai. E aí, meu querido? E aí, minha querida? Responderam? É claro, né? Vamos lá então fazer a correção. Lembram do nosso ditado? Nosso não, ditado popular que apareceu no início da aula, né? Que não se deve avaliar um livro pela capa. Será que esse provérbio contraria, então,
a ideia do jornal, no jornal ele é contrariado ou não? O que você falou aí? Vamos observar então aqui uma possível resposta, obviamente. Então a primeira página ou a capa reúne características e atrativos, por meio dos quais o leitor pode, além de identificar o jornal, decidir comprá-lo e consumi-lo. Daí a importância de avaliá-la. Então, se nós pensarmos no ditado e no jornal, ele tem uma relação muito próxima. E se você está ligado na aula, você viu que um pouquinho antes eu já tinha falado sobre isso, que eu passo, eu vejo, eu gostei, então eu vou parar e vou comprar esse jornal, vou ler esse jornal. Então essa é a função, é uma vitrine realmente, é você parar e escolher a notícia, eu gostei disso, não gostei daquilo. Óbvio que nós estamos falando de jornal impresso. Esse mesmo jornal, ele vai aparecer lá na internet, ele está na rede social também. Então tem que pensar que aquela mesma situação está ocorrendo em outro meio. Mas assim, a maneira de abordagem de nós, leitores da notícia, é diferente. Na internet tem uma abordagem, aqui é outra. Então a capa aqui é fundamental, é importantíssima. Na internet, normalmente as pessoas chegam, porque não tem lá uma banca, até tem as bancas virtuais, que você entra lá e vai olhando. Mas normalmente quem vai numa notícia, porque pesquisa, quer saber a notícia em si, daí acaba caindo no jornal. Ou então entra naquele jornal todo dia para saber as notícias. Então há uma diferença de como chegar no público. O jornal impresso, nesse caso, ele precisa ter uma capa muito bem feita para chamar atenção mesmo. Então, a importância da primeira capa é muito grande, porque a função de uma capa é mais comparável à repartição de estabelecimentos comerciais e afins, que se encarrega de receber os clientes e dar informações básicas sobre o que eles procuram. Pensem o seguinte, a gente entra numa repartição pública ou num comércio e você tem uma pessoa ali que vai te auxiliar. Você perguntar, olha, onde que está tal coisa? Onde que eu posso encontrar tal produto? É mais ou menos essa a relação que o texto está mostrando para nós. Quando você olha na capa, você vê o que tem dentro da loja, ou melhor, o que tem dentro do jornal, e onde está, porque tem ali página tal, e você vai buscando e vai conferindo essas informações pouco a pouco. Tudo isso só observando a capa. Veja, então, como é importante esse elemento no jornal. A capa ou primeira página também chamada. Não tem importância, qualquer um dos dois funciona. A responsabilidade muito apropriada quando se reconhece o caráter mercadológico assumido pelo jornalismo contemporâneo. A capa seria o aporte físico para o primeiro contato entre o leitor, o jornal e a revista. É o primeiro contato que está ali, porque você vai ter sempre a exposição da capa. Então, como está falando, mercadológico, é uma empresa. O jornal não é uma empresa, tem dono, ou donos, grupos. Mas ele quer vender um ponto de vista dele. E para eu poder vender o meu produto, que no caso seria o jornal, precisa ser muito chamativo. Belezinha, né? Então, meus queridos, vocês viram por enquanto qual que é essa estrutura, a importância da capa. Imagina assim, se você vai fazer um trabalho lá com a tua professora, com o teu professor, sobre jornal, você tem que fazer um jornal. Já sabe o seguinte, a capa tem que ser muito, mas muito bem atrativa. Você tem que buscar umas letras que chamem atenção, uma manchete muito legal. Escrever a manchete também é importante, a maneira que você vai escrever. Utilizar uma foto bem legal, assim, que também dê destaque, porque isso vai fazer o leitor comprar o seu jornal, ler o seu jornal. Vamos ver alguns elementos da primeira página, então. Nós temos ali em cima o cabeçalho, a manchete, ONU chega a contagem para reduzir a violência, a chamada logo abaixo ali, que vai contar qual que é, a foto que está no jornal, e ali nós temos então a primeira página que está aqui na tela para vocês. Além desses elementos que eu falei, temos outros. E numa primeira página, nesse caso aqui, vocês podem observar que não há patrocínio, ou seja, não há notícia, não há publicidade. Mas a publicidade ela pode aparecer?
em alguns jornais, eles não permitem a publicidade. Falam que não. A capa não pode ter publicidade, a capa é exclusivamente do jornal. A publicidade vai estar dentro ou lá atrás da última capa, né? Na contracapa do jornal, lá no fundo. Então vai aparecer em outros momentos, mas não ali. Outros já não. Aceitam a publicidade, tem a parte de baixo, ou às vezes pode variar dependendo de como for vendida aquela capa. Lembrando, jornal é uma empresa, vende produto. Então, obviamente que ele vai pensar nesses sentidos que nós estamos falando aqui, de vender espaços para as pessoas. Sendo assim, vamos pensar um pouquinho. A qual categoria pertence cada um dos componentes da primeira página do jornal impresso? Lembram como eu falei para vocês agora há pouquinho, que nós temos elementos que são fixos e variáveis, né? Então, aqueles que vão estar sempre ali. Outros podem aparecer uma vez, pode aparecer outra. Não é obrigatório que tenha todo dia, em todo jornal, esses elementos. Ou se for jornal semanal, enfim, em toda a edição. Alguns elementos podem variar, outros não. Aqui então tem uma listinha, olha, anúncio publicitário, chamada de capa, manchete, charge, legenda, editorial, fotografia, convite, cabeçalho. Quais desses aqui vocês acham que são elementos fixos, ou seja, que nunca variam? E quais são elementos variáveis, que podem ou não aparecer no jornal? Bora lá fazer então? Eu fico aqui aguardando, você fique fazendo e eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Já responderam? É óbvio que já, né? Eu sempre pergunto para saber, né? Enfim, vai que você está na dúvida ali. Mas se você estiver em dúvida, não tem problema, porque agora eu vou falar e vou trazer para vocês uma discussão a respeito desse exercício. Então, o exercício pediu para vocês organizarem nessa tabelinha. Quais são as partes fixas de um jornal, né? Quais são os componentes que são fixos na primeira capa, ou seja, que sempre vão aparecer, e quais são os elementos variáveis, aqueles que eventualmente aparecem, eventualmente não, né? Nós temos uma série de situações e, é claro, vai depender muito dos jornais, mas aqui nós estamos falando da generalização, de maneira geral, nos jornais. Vejam lá, então, ver se completou da mesma maneira que eu completei a tabelinha. Tá ali. Tá igualzinha a tua? Não? Ah, você está olhando ainda? Ah, essa não colocou? Não tem problema. Vamos ver então cada uma o que está dizendo aqui. Então nós temos aqui duas coluninhas, beleza? Vamos acompanhar comigo aqui. Os fixos e os variáveis. Por que o fixo é o cabeçalho? O cabeçalho é um elemento fixo porque é o nome do jornal e ali vai aparecer sempre, então não dá para ficar tirando eventualmente. Ah, hoje eu não vou colocar o nome no meu jornal. Não, por mais que tenha um motivo muito sólido, não, o nome do jornal sempre vai aparecer. A manchete, que é a notícia principal do dia, fotografia, legenda, fotografia e as chamadas, elas estão presentes sempre dentro da primeira capa. Por quê? Chamada, afinal de contas, vai chamar as outras matérias, vai chamar as notícias que temos no dia. A manchete é a notícia principal, então tem que ter ali. A fotografia é a melhor fotografia que foi tirada para aquela edição. Nem sempre a fotografia da capa está relacionada com o texto da manchete. Às vezes pode estar, nem sempre. Não é uma regra que obrigue isso. Mas é importante para chamar atenção na capa. Então, a foto bem feita é muito legal. Legenda. O que fala daquela foto? Principalmente se a foto não tiver relação com a manchete. Se for uma foto com uma relação com outro conteúdo. Então, você pega aquela relação e você vai ler ali, imagem tal de uma onda gigante chegando na ilha tal. Tem a foto ali, mas a manchete é outra, fala sobre economia, política. Então vejo que nem sempre vai estar a mesma situação. E a chamada, então a chamada é o que? Quem, ou quem não, o que vai ter nos jornais, as outras notícias que vão ter ali nos jornais. Observe então que as variáveis, nós temos o anúncio publicitário, nós temos a charge, editorial, convite. Professor, como convite? Aparece às vezes uma festa lá na cidade, uma coisa importante que vai ter, eventualmente pode aparecer na capa. Se vai ser em destaque ou não, aí já depende da linha editorial do próprio jornal. Não é uma linha editorial exclusiva ali do jornal, todo mundo vai fazer a mesma coisa. O editorial é a parte que o jornal expõe a sua opinião, é a parte que o jornal informa para o público leitor o seu ponto de vista a respeito de um assunto, normalmente da atualidade. Mas nem sempre vai aparecer ali. Ele tem um local dentro do jornal para ele. Lá dentro do jornal vai aparecer. A charge também. A charge às vezes vai aparecer se for muito importante aquela charge no dia. Ou se não tiver uma foto muito legal. Eles trazem a charge ali. E anúncio publicitário, como eu falei agora há pouco. Lembram? Antes do nosso exercício? Que o anúncio publicitário pode ou não aparecer. Depende do quê? Depende muito da editoria, da ideia, da própria ideia do jornal, se eles vendem ou não a primeira página. Belezinha? Conferido? E aí, falando em conferir, vamos dar uma conferida o que nós vimos nessa aula? Ou melhor, vamos dar uma retomada? Então, nesta aula aprendemos que o jornal é julgado pela capa, ou seja, por sua primeira página, porque é ela que contém os recursos necessários para atrair o público leitor. Também para motivá-lo a consumir, ou seja, continuar a ler um jornal. É isso que nós vimos aqui. Nós vimos algumas capas também, verificamos os elementos variáveis e não variáveis que aparecem na capa de um jornal. Eu gostei muito de ficar aqui nessa aula com vocês. O Gion também tenho certeza que tenha gostado. Gostou? Boa, né? É isso aí.
Então, meus queridos, nós ficamos por aqui, vocês ficam por aí e tchau, tchau, tchau!